A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos compartilhar a palavra da célula, né? Foi um culto poderoso ontem, né? Tivemos lá em peso como discipulado e foi muito bom. A comunhão com os irmãos, tudo foi muito bom. Bom, a palavra da célula fala o que significa viver deliberadamente no pecado. A verdade sobre Hebreus 10, 26. Olha que massa essa palavra. É muito legal. Bom, irmãos, viver deliberadamente do pecado é não descansar quando Deus já entrou no descanso. Deus descansa no sacrifício de Cristo feito de uma vez por todas, né? No verso 25, somos exortados a não deixarmos de congregar. Naqueles dias, congregar com a igreja é deixar de ir ao templo, representava perseguição. Assim, aqueles que eram apenas convencidos e não convertidos deixavam a igreja e voltavam a sacrificar no templo. Irmãos, lá em Hebreus 10, 26, fala assim: por que vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade? Já não resta sacrifício pelos pecados, né? Muitos irmãos, né? Muitos evangélicos, né, usam esse verso para falar que a, a, que a, que a, que a salvação pode ser perdida, né? Porque a pessoa vive deliberadamente no pecado, né? Mas o que significa viver deliberadamente no pecado? Se você abandona a Cristo e o sacrifício pela cruz, abandona a congregação dos filhos de Deus e volta ao sacrifício do templo, que não podem remover pecados. Você está voltando a viver deliberadamente no pecado, né? A maneira de compreendermos isso é vendo como Paulo lida com os coríntios quando corrige sobre a doutrina da ressurreição. No capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 ao 17, fala assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém? Irmãos, lembre-se sempre do contexto em que o livro foi escrito. Muitos crentes hebreus estavam voltando ao judaísmo. Evidentemente, essas pessoas não eram realmente convertidas, mas conheceram a verdade de Cristo e mesmo assim voltaram ao sacrifício de animais. Para elas não resta mais sacrifício. Cristo já fez tudo. Não há mais sacrifício aceito por Deus no templo. Não adianta você sacrificar bodes, cabritos, né, pombinhas, rolinhas, porque Jesus já fez todo o sacrifício. Não resta mais sacrifício, né? Os que rejeitam a lei, os que rejeitam a graça. Lá em Hebreus 10, 27, 28, né? Nós vamos estar lendo o contexto dessa palavra, né? Que, pelo contrário, certa expectação horrível de Jesus, horríveis, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir o adversário, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem estiver rejeitando a lei de Moisés, né? O livro de Hebreus foi escrito entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. No ano 70, os romanos destruíram a cidade e colocaram fogo no templo. Isso foi o fogo do vingador. Se aquele que rejeita a lei deveria ser morto, imagine aquele que rejeita a graça, irmãos. Há um exemplo do Velho Testamento de alguém que rejeitou a lei de Moisés, Números 15, capítulo 15, verso 30 ao 36. Antes de mais nada, veja que a lei não havia perdão para um pecado cometido deliberadamente, atrevidamente. Todo sacrifício era para o pecado involuntário ou por ignorância, mas na cruz o Senhor nos colocou todos debaixo da categoria de pecado por ignorância, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Viver deliberadamente no pecado é não descansar quando Deus já entrou no descanso. O pecado atrevido daquele homem foi se recusar a descansar.
Esse é o significado de viver deliberadamente no pecado, irmãos. É se recusar a descansar. Amém? Mas o texto diz que essas pessoas foram santificadas, então elas eram crentes. Deus ainda tem dois povos. Irmãos, nós temos que ter essa sabedoria, né? Deus tem o povo judeu, né? Mas tem o povo da igreja hoje em dia, né? Lá em Hebreus 10, 30 ao 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, né? Ele está falando do povo judeu, né? O povo judeu que não descansou no Senhor, né? Aquele que não creu em Jesus. Aquele que não creu em Jesus, ele está ainda na lei, né? E se ele está na lei, ele vai sofrer condenações, né? Isso é muito assustador para alguns. Como ser um povo de Deus e não ser salvo? A verdade é que os descendentes de Abraão são o povo de Deus, mas para serem salvos precisam crer no Filho de Deus. Como a maioria ainda está endurecida, não são salvos. Portanto, essa expressão Deus julgará o seu povo certamente se refere a Israel, porque para nós hoje não há mais nenhuma condenação. Amém? Nós temos que crer isso. Aquele que retrocede, como já vimos, nunca nasceu de novo. Ele está no meio dos irmãos, mas não era um irmão. Esse retroceder é tão grave que sabemos que não há volta para esses apostatas, né? Para provar que não estava se referindo aos irmãos quando fala retroceder, o escritor usa o pronome nós, incluindo-se entre eles, declarando que não somos dos que retrocedem para a reperdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém, irmãos? Que nós possamos ter esse entendimento, né? Não importa o que nós façamos, né? Jesus já fez tudo. Ele já fez tudo. O que nós precisamos é apenas ir lá e receber dele. Amém? Essa é a palavra de hoje, né? Que nós possamos descansar no Senhor. Amém? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Dê um joinha no vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal.